Sou o Carlos Coelho do blog Treino Natural e o tema de hoje é: o demónio está integrado no interior da psiquiatria moderna. Neste momento pode estar confuso, mas rapidamente vais perceber o que quero dizer com isto. A medicina atual é rigidamente controlada pela indústria farmacêutica e por alguns médicos sem compaixão que pretendem ganhar dinheiro à pala da desgraça do povo e usando a psiquiatria moderna. Por isso, se pertences ao povo e confias em todos os médicos, podes perder dinheiro e saúde simplesmente porque te acomodaste a esta situação. Ou seja, nós estamos a vivenciar um momento da história em que, se não tiveres acesso a cuidados médicos, a tua esperança média de vida pode aumentar. Eu sei que parece estranho, mas é isso mesmo que está a acontecer. A classe médica, juntamente com a indústria farmacêutica, apoiada pelo Estado, comportam-se como bestas assassinas. Mas uma coisa posso dizer-te: a maior causa de morte está na psiquiatria moderna, porque é aí que encontrarás a componente do mal onde Satanás espera por ti. A psiquiatria moderna destrói mentes e esteriliza homens e mulheres de forma grotesca e inadmissível, ou seja, condena almas ao inferno. Neste século, as pessoas ficam cada vez mais doentes porque insistem em negar o que é natural e apostam em divulgar o que é químico. Assim, a solução da psiquiatria é prescrever drogas antidepressivas e antipsicóticas que roubam a vida aos pacientes. Essas drogas tornam-te dependente, arruinam a tua vida, a tua alma, a tua condição financeira. Para mim, a psiquiatria é um veículo com destino ao inferno. Eu sei que existem pessoas que tomam medicamentos para o resto da vida, para evitar incapacidades e psicoses mentais ou até mesmo problemas cerebrais permanentes. Também sei que não é fácil largar as drogas psiquiátricas porque o cérebro se adaptou a trabalhar com substâncias químicas artificiais, porque assim que retiras essas substâncias, o cérebro não consegue trabalhar de forma adequada. Se o banho diário do teu cérebro é à base de substâncias químicas, retirá-las de um dia para o outro originará um colapso neuroquímico que te vai deixar ainda pior. Tanto assim é que atualmente existe a síndrome de descontinuação de antidepressivos. Os sintomas mentais aterrorizam os pacientes que deixam de controlar as suas vidas e a sua saúde em geral. Mas o pior é que a indústria farmacêutica cria dosagens fixas que prejudicam o desmame. Existem mesmo vários comprimidos que não se podem dividir, o que pode dificultar a sua retirada gradual e segura. Os pacientes que entram na fase de desmame podem chegar a permanecer nessa fase por mais de 2 anos, para que não sofram sintomas graves de abstinência. Qualquer indústria farmacêutica, juntamente com médicos treinados na prescrição de fármacos, ficam felizes em prescrever drogas potentes para o resto da vida. Portanto, a menos que decidas tornar-te médico, farmacêutico, investigador ou nutricionista de ti próprio, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, vais tornar-te escravo dessas empresas. A psiquiatria moderna confunde a fisiologia com o estado bioquímico do cérebro. A psiquiatria estuda pacientes com doenças mentais e atribui-as ao estado bioquímico do cérebro. Entretanto, prescrevem drogas químicas para igualar o teu cérebro ao de pessoas sem doenças mentais. Mas será que esse distúrbio é originado pela bioquímica do teu cérebro ou será originado pela fisiologia do mesmo? Para mim, todos os cérebros são semelhantes no que respeita à fisiologia e à bioquímica. No entanto, existem três diferenças: o meio ambiente, a dieta e a fé. Essas são as verdadeiras causas para os distúrbios do teu cérebro. Por outras palavras,
As crenças, o estilo de vida, os relacionamentos e a dieta são as verdadeiras causas ou as portas de entrada para o mau funcionamento do teu cérebro. Nunca critiques ou te desculpes com a fisiologia ou a bioquímica do teu cérebro. Os cientistas que culpabilizam a fisiologia e a bioquímica do cérebro não entendem a causa orgânica da maioria das doenças mentais. Os psiquiatras estudam os incêndios cerebrais, mas não percebem que o bombeiro que está sempre presente não é o incendiário. Portanto, eles criam uma solução para destruir os bombeiros, que são a fonte óbvia dos incêndios para eles. A psiquiatria moderna perdeu o guião no que diz respeito à fisiologia e ao estado bioquímico do cérebro. Todos os que entram na porta dos consultórios alegando tristeza terão um presente 100% químico para o resto da vida. E o pior é que tanto um estado emocional brando como fugaz têm a mesma prescrição. Se tiveres um desequilíbrio cerebral, geralmente ele tem origem num estado de existência infiel ou pecaminoso, ou no que diz respeito à tua cultura, à tua educação e a alguns princípios de vida. Atualmente a depressão deve-se às consequências da vida secular que vives e ao combate contra o que a sociedade te incute. Acredita que a raiz do mal emocional está na sociedade em que vives. Essa sociedade ensina-te e faz-te acreditar que tu és o mal. Mas quando chegares à conclusão que não és o mal, o desequilíbrio emocional corrige de forma espontânea. Se pensares ou tentares corrigir a tua tristeza com drogas sem resolveres a origem ou a raiz do teu problema, apenas te tornarás um zombie sofredor sem alegria ou esperança de vida. Imagina esta situação. Se te queimas frequentemente enquanto cozinhas, deves adotar uma estratégia melhor para cozinhar em vez de comprares medicamentos para aliviar as dores das queimaduras? Porque se comprares medicamentos para aliviar as dores das queimaduras, nunca irás parar de queimar. Mas se mudares a forma de cozinhar, poderás fazê-lo com segurança sem te queimares. Na verdade, eliminar a dor da queimadura fará com que te queimes com mais frequência. As drogas utilizadas na psiquiatria moderna removem o sentimento e o arrependimento. As drogas da psiquiatria moderna apenas servem como desculpa para as nossas atitudes maléficas. Em qualquer tribunal ou sociedade moderna, és desculpado por atitudes maléficas só porque estás sob os efeitos secundários da medicação que te foi prescrita. Na realidade, as drogas psiquiátricas desconectam-te da realidade e tornam difícil que sintas qualquer arrependimento pelos teus atos. Eu sei que os teus atos deviam ser orientados pela tua bússola emocional. E também sei que os antigos marinheiros usavam uma bússola para chegar ao destino pretendido. Por isso, se te sentes perdido no meio da tristeza, nunca uses medicamentos como bússola, já que nunca irás chegar ao teu destino. No entanto, se sentes que algo está errado, procura uma bússola que te oriente para uma alimentação e treino natural, assim como para um estilo de vida saudável e dedicado à família. Sabes qual é o meu conceito de família? Para mim, a partir do momento que te casas e tens filhos, essa é a tua família. Os pais, os irmãos passam a ser parentes. Quanto à alimentação, treino natural e estilo de vida saudável, tens à disposição o e-book Segredos Ocultos do Emagrecimento, mais um bónus para construires um abdômen perfeito. Este e-book foi criado por mim em parceria com o blog poderidisciplina.pt. Podes ver o link aqui em baixo na descrição. Mas continuando, se eliminares a tua tristeza recorrendo a substâncias químicas, nunca sentirás felicidade, porque esse tipo de felicidade é demoníaca. A medicação psiquiátrica moderna só deve ser usada em situações extremas, como por exemplo em casos de tentativa de suicídio ou outras perturbações muito graves. E mesmo assim, se leres a bula desses medicamentos, verás que um dos muitos efeitos secundários é a probabilidade de suicídio. Ouviste bem? Ou seja,
Se não morres do mal, morrerás da cura. Uma pessoa que pensa em suicídio precisa fazer uma recruta num local isolado, onde necessita caçar, construir um abrigo e sobreviver ao frio, ao calor e aos perigos sem tecnologia por perto. Essas pessoas devem viver uma vida simples como um guerreiro de Esparta. Sabias que as mulheres são as que mais sofrem depressão? Sabes porquê? Porque foram enganadas desde o nascimento por uma sociedade que proclama com unhas e dentes que as torna felizes. A propaganda e a cultura feminista tornou as mulheres infelizes sem rumo e a tentarem combater a própria natureza feminina. A vida delas está desordenada, os entretenimentos baratos, o sexo banal, sem nada de novo, o trabalho diário a suportar patrões, sem tempo para os filhos e para cuidar da casa, contribuem para o seu espírito vazio. Na minha opinião, essa é a maior causa para o desequilíbrio emocional feminino. A partir desse momento, a solução que lhes é apresentada é recorrer a um psiquiatra. No entanto, a conversa do psiquiatra é sempre a mesma. Ou seja, a depressão tem um componente genético e deve ter ocorrido também na tua avó ou na tua mãe. Mas isto é apenas mais um jargão. É claro que a tua avó e a tua mãe também estavam tristes, mas isso não tem a ver com a genética. A sociedade já lhes impunha o feminismo para que trabalhassem como escravas para patrões, sem poderem cuidar e educar os filhos e deixando-os muitas vezes em mãos alheias. Ainda te digo mais, a psiquiatria moderna permite a inversão. O feminismo está diretamente ligado ao demónio, que inverte a natureza, dizendo que o homem tem a origem na costela da mulher em vez do contrário. Embora a mulher, no fundo do seu coração, não pense assim, a psiquiatria e a sociedade ajudam-no a acreditar nisso. As drogas promovem a inversão, mantendo as mulheres independentes, mas a trabalhar para patrões abusadores e sem maridos, embora funcionais o suficiente para cuidarem dos seus animais de estimação e das suas contas nas redes sociais. Os filhos são entregues nas creches ou nas amas e substituídos pelo trabalho, devido a uma condição espiritual e social agravada pelas autoridades seculares, nas quais nunca deveriam ter confiado. Como consegues uma mulher anestesiada pelas drogas da psiquiatria moderna escolher um marido? Segundo vários testemunhos, as drogas da psiquiatria moderna interrompem o ciclo de maturação da mulher e, por isso, em vez de serem capazes de reconhecer as armadilhas da vida de forma casual, evitam-nas e confiam nas soluções apregoadas por um médico que as coloca num estado de inanição psicológica. Aconselho as mulheres que tomam drogas poderosas a não engravidar. Esse tipo de drogas atravessam a placenta, atacam o cérebro do bebê, que inicialmente tem o tamanho de um bago de arroz. A doença mental da mãe torna-se uma doença real numa criança na forma de comprimido, que consegue quebrar a barreira da placenta e atacar o cérebro do bebê. A fé da mãe na psiquiatria moderna torna-se numa doença orgânica para as crianças, que nasce com graves problemas mentais e físicos que muitas vezes não têm cura. Eu sei que existe a suspeita que o autismo pode ser causado pela vacinação, mas cada vez mais existem provas que pode ser causado por medicamentos psiquiátricos que a mãe tomou. Os psiquiatras são os cientistas loucos da nossa geração, mas acredita que isto é apenas um elogio. Acredita que o médico que mutila a mente, assim como o médico que mutila o corpo, precisam um do outro para realizar a vontade de Satanás. As mãos de Satanás massajam o corpo dos psiquiatras que decepam as emoções do ser humano. Acredita que a dor mental e emocional proclamam por algo natural. Muitos médicos trabalham em equipa para destruir a alma e o corpo. Eles prescrevem vacinação, medicação e até cirurgias, até que o resto do ser humano é apenas uma casca seca. A partir desse momento, não consegues compreender os fatos claros e evidentes do universo em que vives.
eu vi tudo isto acontecer com este último vírus que afetou o mundo inteiro. O medo de morrer instaurou-se no cérebro e o caminho seguido foi a vacinação e não um estilo de vida saudável que aumentasse o sistema imunitário. O ser humano sente-se confiante quando procura os médicos que o colocam num ventilador ou lhes administram uma injeção para combater um vírus que pode causar inflamação e coágulos sanguíneos por todo o corpo. Não vou aqui falar no nome do vírus a que me refiro, porque sei que este vídeo será bloqueado pelo YouTube. Mas esse é outro problema. Continuando. A medicina atual faz parte do departamento de Satanás, sendo essencial para promover a morte e remover o arrependimento pelos crimes que cometestes sob o efeito das drogas psiquiátricas. No futuro, a medicina promoverá a destruição da alma e da identidade do ser humano. Futuramente, iremos viver num mundo de medo e numa redoma de medicamentos, vacinas e cirurgias. O ser humano será o mais frágil dos seres vivos. Os tratamentos médicos afetarão de forma grave o significado do ser humano. Por isso, posso dizer-te de forma sarcástica: se queres remover o arrependimento, toma um antidepressivo. Com isto, podes apressar a morte e encontrar-te com Satanás. Eu sou duro com a psiquiatria porque a experimentei e fui ignorante, a ponto de confiar na ciência médica. Comecei a tomar antidepressivos porque me mutilava e depois de 3 anos de medicação continuava a adorar a mutilação, estava gordo, com níveis baixos de testosterona, falta de líbido e de autoestima. Quando decidi abandonar a medicação e seguir um estilo de vida saudável e natural, descobri que Deus existe. A abstinência lutou contra mim, mas a alimentação, o treino, o jejum e a suplementação natural conquistaram o meu corpo de forma extraordinária. Nem tudo foi fácil, mas posso afirmar que tu és o único responsável pelas tuas decisões e atitudes. Deves tentar viver de forma natural, mas se tens dúvidas, segue os médicos, talvez estejas destinado a viver com medo e infortúnio. A escolha é tua. Posso concluir que, se tens problemas psicológicos e recusas o tratamento natural, toma as drogas psiquiátricas que quiseres, mas isso não será a solução. O suicídio foi praticado por guerreiros que não queriam ser mortos pela espada do inimigo, mas o suicídio espiritual é praticado neste século não por guerreiros, mas por cobardes. A vida é difícil e, embora possua o espírito de guerreiro no meu coração, existem muitos dias em que me considero um cobarde. Combate esse sentimento e vive como um guerreiro. A doença mental não deve ser o teu maior problema. Deves preocupar-te apenas com a vida espiritual e, se a queres manter no teu coração, tens que ser corajoso e saudável. Trata do teu corpo e da tua mente diariamente e de forma natural. Por exemplo, o desprezo sempre despoltou raiva no meu coração, mas apenas as minhas conquistas podem superar e aliviar o meu fardo nesta vida de tortura e injustiça. Contraria quem quer roubar a tua alma e, para terminar, nunca te esqueças que os teus comentários e as tuas dúvidas são muito importantes para mim e para ajudar dezenas de pessoas que se deixaram influenciar pela psiquiatria moderna. Se gostaste do vídeo, bate no like e compartilha para que juntos possamos motivar outras pessoas a viverem de forma saudável e fica bem. Encontramos no próximo vídeo.